Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o estudo da carta de Paulo a Filemão. Eu vou refazer o vídeo anterior, porque eu apaguei ele do meu arquivo e possivelmente os irmãos que receberam não vão conseguir abrir. Então eu vou tentar refazer o vídeo passado. É claro que não vai ficar igual, aqueles que já ouviram provavelmente perceberão algumas diferenças, mas isso é natural. Então, no vídeo passado nós terminamos falando sobre o versículo 12 dessa carta de Paulo a Filemão, e hoje eu vou fazer comentários sobre o versículo 13, que diz assim: Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Aqui Paulo está falando a Filemão sobre o seu desejo de manter consigo o escravo Onésimo, porque Paulo, nós já falamos, estava preso, embora em prisão domiciliar, mas não podia se locomover para muito longe. Quem está em prisão domiciliar não pode sair da cidade sem autorização do juiz. Enfim, tem uma série de condições que a pessoa precisa observar quando está em prisão domiciliar. Aqui no Brasil, uma das características é que a pessoa trabalha à noite e trabalha de dia, e à noite ele vai dormir ou na prisão ou na sua própria casa, porém não pode sair de casa, não pode, tem alguns lugares que essa pessoa não pode frequentar. É também chamada prisão condicional ou liberdade condicional. Então Paulo estava em prisão domiciliar. Nós já vimos lá em Atos, ele havia alugado uma casa onde ele morava com um soldado que o fazia a sua guarda, a sua proteção, e ele recebia na sua casa todas as pessoas que o procuravam, que ia visitá-lo, que ia em busca de uma palavra, e ele então tinha esta palavra para todas as pessoas. E foi o que aconteceu com Onésimo. Onésimo fugiu da casa de Filemão e procurou refúgio na casa de Paulo, em Roma. E Paulo o acolheu, falou de Jesus para Onésimo. Onésimo se converteu, agora como servo de Cristo estava servindo já no Evangelho, ajudando Paulo no Evangelho, porque Paulo não podia, como eu disse, sair para muitos lugares, ou mesmo da cidade de Roma. Então ele tinha no seu coração o desejo de manter consigo Onésimo, para que Onésimo continuasse ajudando ele na ministração do Evangelho, no seu ministério. Só que Paulo não quis fazer isso sem o consentimento de Filemão. Então ele fala: Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Ou seja, se ele mantivesse consigo Onésimo, na verdade, quem estaria servindo a Paulo e ao Evangelho seria Filemão, porque Filemão era o proprietário do escravo. E como proprietário do escravo, ele que tinha o poder sobre esse escravo. Então, se no caso Paulo o mantivesse consigo, quem estaria servindo a Paulo e ao Evangelho seria, na verdade, Filemão e não Onésimo. Embora Onésimo o servisse diretamente, mas indiretamente quem estaria servindo era Filemão, por ser Filemão o proprietário desse escravo, que tinha todo o poder e toda a autoridade sobre esse escravo. Então, por isso que ele fala: para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Porque sendo sua propriedade, estando comigo, quem estaria me servindo seria você, Filemão, e não o próprio Onésimo. Então, Onésimo pertencia a Filemão, era seu dinheiro, era sua propriedade, e se Onésimo ficasse servindo a Paulo, na verdade, quem estaria servindo a ele, como eu disse, seria Filemão. Porque o Onésimo, sendo seu servo, estaria ali sob a autoridade e senhorio de Filemão. Embora ele estivesse naquele determinado momento, como eu já disse também em vídeo anterior, como a lei judaica, ela permitia que a pessoa que recebesse o escravo não o devolvesse ao seu senhor, mas o mantivesse ali
em segurança, por uma série de razões, de castigos que essa pessoa, que esse escravo receberia, até a pena de morte. Então, embora Paulo tivesse esse escudo da lei, esse direito de manter consigo o escravo Onésimo, ele não quis fazer porque ele tinha e sabia que Onésimo pertencia a Filemão e que agora, convertido ao Evangelho, tanto Onésimo como Filemão, seria interessante que ele devolvesse Onésimo a Filemão, para que Filemão o recebesse não mais como um servo apenas, mas como um amado irmão, que nós vamos ver isso nos versículos seguintes. Então, esse desejo de Paulo de manter Onésimo não se concretizou porque Paulo não quis que Onésimo ficasse com ele sem o consentimento de Filemão. Então, essa questão é interessante, por quê? Porque Paulo, embora tivesse a autoridade apostólica, como eu já falei várias vezes para vocês, ele tinha essa autoridade apostólica, mas ele não queria usar dessa autoridade apostólica para forçar Filemão ou para ter o escravo Onésimo como que forçado e não por voluntariedade. Isso ele fala no versículo 14. Não quis, mas nada quis fazer sem o seu consentimento, ou sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então, por que Paulo não quis manter Onésimo sem a permissão de Filemão? Porque Paulo não queria que essa estadia ou essa estada de Filemão consigo, essa permanência de Onésimo consigo, fosse feita de forma forçosa, de forma coerciva. Não, ele queria que essa sua permanência fosse voluntária. E a voluntariedade não seria de Onésimo, mas voluntariedade de Filemão, porque, como eu disse, o escravo era de Filemão, era propriedade de Filemão. Então, Paulo não queria que o Onésimo ficasse com ele sem que Filemão desse o seu parecer, sem que Filemão desse a sua autorização. Para quê? Para que o teu benefício, o benefício de quem? De Filemão, não fosse como por força, mas voluntário. E isso aqui é importante. E por que é importante? Porque tudo que se faz para Deus tem que ser de forma voluntária. Deus não quer que ninguém faça nada para Ele obrigado, de forma coerciva. Não. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser feito de forma voluntária, mesmo porque tudo que Deus fez por nós e faz, Ele faz de forma voluntária. Deus, quando enviou Jesus, Jesus veio voluntariamente. Jesus não foi forçado a vir ao mundo morrer por ninguém. Jesus se ofereceu, a Bíblia fala isso. E Ele se ofereceu. Ele quis vir. Não foi imposto por ninguém. Jesus se prontificou a fazer isso. E a igreja, ela deve haver na igreja essa mesma prontidão, essa mesma voluntariedade em trabalhar para Deus, em fazer a obra de Deus, em realizar a obra de Deus. E essa voluntariedade da igreja tem que estar em cada um de nós, porque a igreja somos nós. Então ninguém deve fazer nada para Deus, ir aos cultos, participar dos trabalhos da igreja de forma forçada ou imposta. Não, tem que ser feito isso de forma voluntária. Ninguém pode vir a Cristo se não for de forma voluntária. Lá nos Evangelhos, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esse convite de Jesus é um convite voluntário. Jesus não obriga ninguém a servi-lo. Mas uma vez que eu quero servi-lo, uma vez que eu decido servi-lo, então eu tenho que fazer isso de forma voluntária, mas compromissada. Além da voluntariedade, eu tenho que ter o compromisso, a responsabilidade de servir a Cristo, de segui-lo. Não é só ter a voluntariedade, mas ter o compromisso. Eu quero Jesus, eu quero servir a Jesus, só que não quero compromisso. Eu quero servir a Jesus, mas não quero me comprometer, não quero me declarar publicamente isso, está errado. Se eu me torno um servidor de Cristo, se eu quero voluntariamente servi-lo, eu tenho que fazer aquilo que ele disse lá, tomar a minha cruz e seguir.
Não é só dizer eu quero Jesus, eu aceito Jesus, mas não vou segui-lo. Não adianta nada. É preciso segui-lo. É preciso ter o compromisso com a sua obra. É preciso ter o compromisso com ele, porque senão não resolve a situação. Então, Paulo queria que houvesse em Filemão essa voluntariedade de ceder, de permitir que Onésimo permanecesse com Paulo. Ele queria que Filemão fizesse isso de forma voluntária. Ele não queria que Onésimo ficasse com ele, porque Filemão forçosamente permitiu que Onésimo ficasse. Não, ele queria que Onésimo permanecesse com o consentimento de Filemão de forma voluntária. Por quê? Porque como Onésimo já havia abandonado Filemão, como Filemão já tinha sofrido prejuízo financeiro, por não ter o seu servo mais consigo, e além de não ter o servo ainda ter sofrido prejuízo pelo furto que possivelmente Onésimo fizera, então seria natural que Filemão falasse, não, pode ficar com ele aí com você, não quero mais ele aqui, ele já me deu muito trabalho, isso e aquilo. Não. Paulo queria duas coisas: a reconciliação do servo com o seu senhor e também que o seu senhor, de forma voluntária, permitisse que ele retornasse para continuar trabalhando no Evangelho, ajudando a Paulo na divulgação do Evangelho. Então, quando ele diz, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Não faça nada para Deus forçado. Não faça nada para Deus obrigado. Deus não aceita nada obrigado de ninguém. O que Deus quer de nós é a nossa voluntariedade. E eu tenho um texto lá em Gênesis, quando Eliezer foi buscar a esposa para Isaac, lá na terra de Abraão, e Eliezer chega lá no poço e faz uma oração a Deus, no capítulo 24 de Gênesis, e no versículo 10 em diante, ele fala assim, Eliezer falando, e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água pela tarde, no tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência a meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Aí, na sequência do texto, nós vamos ver que aconteceu exatamente isso que Eliezer pediu a Deus, com uma diferença. Ele não pediu para Rebeca dar água para os seus camelos, ele só pediu que ela deixasse ele beber água. E a oração dele foi justamente essa, que quando ele pedisse para ela que desse água para ele, que ela oferecesse também água aos seus camelos, ou seja, de forma voluntária. Olha aí a voluntariedade da igreja. Rebeca é a figura da igreja, Eliezer é a figura do Espírito Santo, Isaac é a figura de Cristo. Então, veja que isso aqui, embora seja figurativo, mas retrata nós a voluntariedade que nós devemos ter na obra de Deus. Aí o texto continua dizendo, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, que era parente de Abraão, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora,
deixa-me beber uma pouca d'água do teu cântaro. Ele fez o pedido para ela que ele disse que faria. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, quem disse? Ela, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Veja, cumpriu-se aqui a oração de Eliezer. O que ele pediu, Rebeca fez. O Deus tocou no coração de Rebeca para fazer. Ou seja, a voluntariedade. Rebeca se ofereceu para beberar os camelos. E dar água para camelo não é fácil. O camelo bebe água e bastante. E eram 10 camelos. Mas ela se prontificou. De forma voluntária se ofereceu a dar aos camelos de Eliezer água para eles beberem. Ou seja, houve aqui voluntariedade. E essa figura de Rebeca como a figura da igreja mostra a nós essa voluntariedade que nós devemos ter para com a obra de Deus. Devemos nos apresentar para o trabalho, não sermos forçados a fazê-lo. Infelizmente, a gente vê nos dias de hoje alguns pastores consagrando pessoas para que essas pessoas trabalhem. E está errado isso. Não temos que consagrar ninguém para a pessoa trabalhar. Nós temos que consagrar quem está trabalhando. É o contrário, estão invertendo a ordem das coisas. Não se consagra ninguém para trabalhar, consagra-se quem está trabalhando. Quando alguém está trabalhando, já dando frutos, então você separa essa pessoa para o ministério. Você consagra essa pessoa para o ministério, não é o inverso. Eu não tenho que consagrar ninguém para ver se essa pessoa vai trabalhar, porque isso fará com que essa pessoa não continue não trabalhando, não faça nada para a obra de Deus. Por quê? Porque ela não está interessada, não está comprometida, ela não está habilitada para a obra e possivelmente em se fazendo isso, consagrando ela para trabalhar, poderá ser uma forma de coagi-la, de forçá-la a fazer o trabalho e depois querer cobrar dela. Bom, você tem tal cargo na igreja, então você tem que fazer. Está errado. Ninguém é obrigado a fazer nada. Temos que fazer de forma voluntária. E isso nós precisamos ter em mente, de que a obra de Deus depende de cada um de nós e que nós não somos obrigados a fazer, mas nós fazemos por gratidão a Deus, de forma voluntária, por todos os benefícios que Deus tem feito por nós. Nós devemos nos apresentar para o trabalho de Deus na igreja, onde quer que estejamos, não porque somos isso ou aquilo, não porque foi nos dado um cargo, não porque foi nos dado um ministério, não, mas porque nós recebemos de Deus um ministério, mas porque nós recebemos de Deus um chamado, e esse chamado deve ser valorizado por nós. Esse chamado deve ser colocado em prática por nós, não de forma coativa, mas de forma voluntária. A voluntariedade faz parte da obra de Deus, e quem foi chamado por Deus deve fazer isso de forma voluntária. Por isso que Paulo disse a Filemão, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Seja um voluntário na obra de Deus. Trabalhe na obra do Senhor de forma voluntária. Não deixe que outros fiquem te chamando, ou te escolhendo, ou te convidando para o trabalho. Apresente-se você ao trabalho de Deus. Apresente-se você de forma voluntária para fazer a obra. Não deixe, ou não espere que o pastor fique te chamando, que as pessoas fiquem te convidando, que as pessoas fiquem implorando para você fazer algo, seja no coral, seja na orquestra, seja na porta, seja como diácono, seja como presbítero, como evangelista, seja como professor, seja como líder, não importa a posição que você ocupa, o cargo que você ocupa, faça isso de forma voluntária. Faça isso sem ser preciso que ninguém fique implorando para você a fazer a obra de Deus, porque Deus quer que nós façamos tudo de forma voluntária, e essa forma voluntária tem que ser partida de nós, do nosso coração, da nossa alma. Eu me apresento. Tem um versículo que lá em Isaías capítulo 6, que Deus pergunta, ao profeta, que teve uma visão dos serafins que voavam de um lado para o outro, e uma voz dizia,
a quem enviarei e quem há de ir por mim? E depois que o profeta tinha sido transformado pelo poder de Deus, aí ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, ele se prontificou, houve prontidão, houve voluntariedade. E é isso que deve haver em nós, prontidão e voluntariedade para fazermos a obra de Deus. Paulo não queria fazer nada sem o consentimento de Filemão. Paulo era apenas o protetor de Onésimo. Não queria obrigar Filemão permitir que Onésimo ficasse com ele. Essa permissão deveria ser voluntária por parte de Filemão. Por isso que ele escreve devolvendo o escravo, devolvendo o servo, para que, se Filemão quisesse, de forma voluntária, devolver Onésimo para ele, então que Filemão fizesse de forma voluntária, porque ele não queria que isso fosse feito de forma forçosa, e é o que ele diz aqui, deixa bem claro nesse versículo 14. Deus abençoe a todos, vou prosseguir em breve a continuidade desse estudo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.